Está começando o Maravilha. Hoje nós temos a presença da Camille Zanetti, aluna do 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luciano Corsetti, do Alexandre José Corso, assessor de informática da Secretaria Municipal de Educação, e da professora Silvia Mazotti, professora do Laboratório de Informática Educativa da Escola Municipal Luciano Corsetti. O motivo de tê-los aqui é o fato de que a Escola Municipal Luciano Corsetti é a primeira escola pública do Brasil a receber a certificação de Escola Digital Segura. Muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer tê-los aqui, até porque sabemos da importância dessa certificação e nos sentimos muito felizes em poder partilhar com a comunidade caxiense o fato de que nós temos uma escola municipal que já tem essa certificação. Alexandre, acho que começamos contigo para dizer um pouquinho para a gente, para o nosso telespectador do Maravilha, o que significa ser uma escola digital segura, o que é esse projeto, o que isso representa? Então, assim, essa certificação começou pelo Instituto Start Ética Digital, onde certificava algumas escolas, principalmente as particulares, na questão do uso ético, seguro e legal, né, das tecnologias dentro de sala de aula. A partir daí, a gente veio fazendo um trabalho com a própria escola Luciano Corsetti, desde 2012, onde trabalhamos a questão de direito digital e vendo outras coisas na questão de segurança, exposição, autoria e etc. E aí eu trabalhei então com esse instituto, onde a gente tem o movimento Família Mais Segura na Internet, através de palestras, né, relacionando então toda essa questão de internet, de equipamentos nas escolas. E aí, por que não certificar uma escola que já vem trabalhando isso ao longo do tempo, né? De colocar uma realização de um trabalho muito bem feito com um selo de Escola Digital Segura. Aí então convidamos a direção da escola na época para fazer esse trabalho. Essa certificação ela passa por um questionário de avaliação, onde a gente vê em que pontos a escola já está fazendo as coisas conforme ela fez o seu planejamento. Colocamos algumas ações para melhoria e depois sim, aí fazemos então o encaminhamento da certificação, onde ela passa por um novo questionário, né, de avaliação, recebe a pontuação e se atingiu a pontuação que o Instituto determina, né, naquele momento, a escola então recebe o selo de Escola Digital Segura. Prof, como é que foi essa experiência para você que atua no Laboratório de Informática, então? Conta um pouquinho para a gente. Foi uma experiência é uma experiência bem positiva, né? Já que o trabalho a gente pretende continuar com ele enquanto estiver na escola. Surgiu da necessidade de orientar os alunos e estimular eles também a fazer o bom uso da internet, né? Nós percebemos dentro da escola que aconteciam alguns fatos e acabavam indo para as redes, né? Então, na época, em 2012, a diretora da escola me chamou e pediu que a gente começasse um trabalho que orientasse os nossos alunos a usar a internet a favor deles, né? Então, já são 6 anos dessa experiência e a gente percebe o crescimento dos alunos sendo mais seletivo naquilo que eles estão fazendo na internet. Então, é bem positivo. E do início desse processo, como é que tu sentiste o comportamento deles, ou a aceitação deles em relação a essa proposta? Foi tranquilo? Houve algum contratempo, alguma reação deles, achando que isso não seria uma coisa legal? Não, foi bem tranquilo, porque sim, os alunos eles têm uma noção de que a internet é dentro do mundo deles, né? Eles não têm noção da proporção, do alcance que ela tem. E a gente começou por aí, mostrando para eles que aquelas coisas que eles fazem dentro de casa ou na escola, quando está na internet, toma uma proporção muito maior. Então, eles ficaram meio que admirados com isso tudo e começaram a questionar também, né? E se eu fizer isso? E se eu postar isso? O que vai acontecer? Também a gente percebeu que até os pais não tinham muita informação, né? Eles não leem as regras para se cadastrar nos sites e aí tu começa a alertar. Tu sabia que existe idade mínima? Tu sabia que quando tu põe concordo, muitas vezes tu está permitindo que eles usem a tua imagem para outras coisas, né? Então eles, não, prof, a gente só entra e preenche os dados
e começa a utilizar. Então isso foi bem positivo, porque eles começaram também a ser mais criteriosos naquilo que eles estavam buscando na internet. Camille, conta pra gente um pouquinho. Tu na escola, tu estás em que ano? Eu tô no 9º ano. No 9º ano. Uhum. Tu tens alguma outra atividade que tu desempenha, além das tuas atividades normais, como aluno na escola? O que tu fazes na escola, normalmente, além de estudar? A escola está proporcionando muitas oportunidades, né, para todos os alunos. E eu, como uma aluna, né, uma estudante da escola, a gente acaba tendo oportunidades de estudar além da sala de aula, né? Então, a gente tem um laboratório e com toda essa certificação, todo esse trabalho, a gente consegue usar melhor o laboratório, usar melhor essa internet, esse mundo digital que a gente tá aprendendo a mexer, né? Porque é uma coisa nova, tanto para os alunos quanto para as pessoas, e a gente acaba aprendendo mais como usar, tanto na escola quanto fora, porque isso é muito importante. Então a gente desempenha esse trabalho, esse processo, assim, e é muito importante. A gente consegue estudar no computador, estudar fora da sala de aula, isso é muito importante. A prof colocou que esse trabalho já iniciou em 2012. Tu estás lá no Luciano Corsetti desde essa época? Sim. Uhum. Tá, então tu acompanhaste o projeto desde o início. Uhum. Como foi a tua reação, ou tu lembra assim da reação dos colegas quando começou o projeto? Havia alguma insegurança? Vocês de repente imaginaram que alguém ia estar querendo cercear esse direito de vocês terem acesso à internet, já que esse mundo virtual e digital, ele é muito presente na vida de vocês? Como foi isso? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Quando eu entrei na escola, já tinha toda essa questão da informática e tal, do mundo digital presente. Não era como é hoje, né? Se expandiu muito desse tempo pra cá, mas sempre foi bastante presente, porque com as atividades que a gente realizava no LIE e as coisas, foi só se aprofundando, e agora a gente tem, todo ano a gente tem aulas com a professora Silvia no começo do ano, explicando as regras e o uso correto da internet e do mundo digital, e daí a gente acaba todo ano aprimorando mais isso, e com essa realização, assim, que a escola, ela funde muito isso, ela aprende muito, ela quer que a gente aprenda mais sobre isso bastante. Então, eles acabam incentivando o uso correto, da maneira certa, e é muito importante. Alexandre, como é que é esse projeto? Porque agora eu também vou ter que dizer, eu sou professora de escola pública municipal também, né? E aí fiquei pensando, como esse projeto pode se expandir, pode ser utilizado, né, dessa forma bem pedagógica, de habilitar, né, o aluno que está no mundo virtual, mas de repente parece que ele está nesse mundo virtual sem que exista formas de se apropriar dele, sem que existam regras, sem que existam normatizações e sem conhecimento, muitas vezes, até dos riscos que estão envolvidos nesse uso. Como é que fica essa questão para as outras escolas também do município, Alexandre? Essa questão nas escolas, então, a gente já trabalha há bastante tempo em várias escolas, né? Eu trabalho na Secretaria desde 2011 e a partir daí a gente já vem conversando com os professores, né, como é que se lida nessa questão de legalidade na internet, né? Quais são os crimes que eu posso estar cometendo, muitas vezes sem saber, e quais são as punições. Então a gente busca esse tipo de orientação com o professor também. Então a partir daí eu comecei a fazer palestras nas escolas, então além do meu trabalho de assessoria de informática na Secretaria, orientando os professores, os alunos e posteriormente também orientando os pais com palestras à noite. Nessa questão da autoexposição, na questão do próprio direito autoral, como é que eu vou utilizar uma imagem que eu pego na internet? Então não é porque está na internet que eu posso pegar aquela imagem, modificá-la e usar como minha, né? Não é porque está lá que é de graça. Então toda essa orientação a gente vem passando ao longo do tempo com essas palestras em todas as escolas. Então hoje a escola precisa de uma orientação e às vezes a própria escola já faz essa fala, mas como a gente diz, né, santo de casa não faz milagre. Então tem que trazer alguém de fora para reforçar o que a escola já faz. Então acabou sendo esse o meu papel. Aí a partir daí
Com a certificação, então, da Escola Luciano Corsetti, a gente buscou que outras escolas se enganjassem também nesse processo. E no meio do caminho da certificação, surgiu também o interesse da Escola Santo Antônio, lá da Terceira Légua, em também buscar a certificação. Então, nós temos então, a Luciano Corsetti como a primeira escola pública a ser certificada e a própria Santo Antônio como sendo a segunda escola pública a ser certificada. Com isso, várias outras escolas, e com essa repercussão que a certificação está dando, né, está mostrando a escola, todo o seu trabalho, as escolas vêm nos procurar, a gente também queria ver como é que faz para ser certificada. Então a gente orienta, não, você já tem todo um trabalho que já está sendo feito na questão de imagem, de direito autoral, de segurança, de passar isso para os alunos, passar isso para a comunidade, o que é muito importante, né? E a gente vê que os alunos também aprendem isso, levam para casa, mostrando para os seus familiares como é que eles têm que se comportar nesse novo mundo digital. Aí, a partir daí, então, as escolas estão fazendo inscrições conosco, né? A gente coloca, então, esse questionário de avaliação para ver como é que a escola está hoje nessa questão de segurança digital, e aí, a partir daí, vamos, né, formando novas escolas seguras, né? Então, a nossa ideia é aproveitar uma lei municipal que nós temos, que é 7.925, onde institui a primeira semana de agosto como uma semana de conscientização contra a exploração infantil e contra os crimes de internet nas escolas municipais. Então, a gente aproveita esse momento, né, que todo mundo para um pouquinho para pensar nessa questão da internet, e aí certificamos a escola, e foi o caso esse ano com a escola Luciano Corsetti. Então, no dia 6 de agosto, a gente fez um evento, né, através do NTM, do Núcleo Tecnológico Educacional Municipal, onde, então, se colocou esse debate. Então, foi o primeiro evento, né, para debater sobre os crimes de internet na infância e na juventude, e aproveitamos então esse momento de conscientização para certificar a escola. Então a nossa ideia é criar um segundo encontro municipal, né, o ano que vem, no mês de agosto, e, se for possível, né, já ver as escolas que estão prontas a serem certificadas para ganharem também o seu selo de escola digital segura lá no mês de agosto. Prof. Silvia, a gente ouve toda essa questão da certificação, sabe da importância dela, mas o processo pedagógico ele se dá de uma forma, muitas vezes, com algumas dificuldades e outras com muitas comemorações daquilo que a gente começa a perceber que é importante para os alunos, né? Então, eu gostaria que tu dissesse um pouquinho, assim, do início, tu que acompanhaste desde 2012 até chegar a esse processo da certificação, porque senão dá a impressão, a gente vê o Alexandre falar, a gente sabe da importância disso, mas a impressão que fica, parece que é tão fácil ser certificado, e a gente sabe que não é verdade, existem muitos processos que aconteceram, muitos passos que ocorreram para isso. Que tu detalhasse um pouquinho para a gente, como é que foi esse processo, que dificuldades, o que tu percebeste nesse contato com os alunos de muito positivo, com os professores, que tu colocasse um pouquinho para a gente isso. Como era algo novo, né, a gente tinha que ir fazendo as coisas e analisando os resultados, né. Então nós iniciamos lá na informática com os alunos, com essa conversa com eles, orientando eles a, quando eles forem fazer pesquisa, sempre usar fonte, né? Que não se copia trabalho, se tu copiar, tu tem que dizer de onde que tu copiou, que não é feio, que isso é a parte legal, é a parte ética. A usar imagens livres, porque ao lado de cada imagem está escrito, pode ter direitos autorais sobre aquelas imagens. Que o nosso laboratório é de uso pedagógico e educativo, que não podemos acessar sites de relacionamento, rede social, jogos que estimulem violência, né? Então a gente começou pelos alunos. Percebemos que a gente precisava de mais, que precisava preparar também os professores, porque aquilo também era novo, né? E aí a gente solicitou ao Alexandre que fizesse palestras e que orientasse os nossos professores. A partir daí, a gente percebeu que também a nossa comunidade escolar deveria ser envolvida. E aí foram as palestras com os pais também orientando sobre o cuidado que eles têm que ter com os filhos em casa, né? Porque enquanto eles estão na escola e estão fazendo uso da internet, do LIE, nós estamos ali para orientá-los. E quando eles vão para casa? Quem orienta, né? Então teve também essa parte de chamar os pais para conversar com eles. Se percebeu que os alunos usavam as redes sociais indiscriminadamente.
às vezes, qualquer desconforto que acontecia na escola entre eles iam discutir nas redes sociais. Aí que os pais ficavam sabendo e vinham para a escola. Então a gente começou a dizer para eles que rede social não é para isso. Que rede social tem um lado bom, que esses problemas a gente tem que resolver conversando. E se percebeu que diminuiu assim praticamente 100% esses problemas que a direção tinha que resolver, das brigas que acabavam indo para as redes sociais, né? Também se percebe assim, prof, o que é o endereço? O que eu tenho que copiar de endereço daqui, né? Olha, não é só o site, é todo o endereço que está lá na barra de endereço. Tu tem que dizer tudo dali, porque o site ele é a página inicial, mas tu vai navegando dentro dele, tu vai procurando assuntos, links, e aí tu tem que colocar tudo isso no endereço. Né? Como é que eu faço para pegar uma imagem livre que não tenha direitos autorais? Existem sites específicos para isso, né? Ah, eu queria baixar um vídeo. Não, o vídeo a gente assiste online. Não é baixar, não é legal baixar vídeo. Baixar vídeo é pirataria. Então, todos esses conceitos a gente foi trabalhando com eles ao longo do tempo. E eles começaram a perceber que os professores faziam isso. A gente assiste vídeos online no laboratório de informática, né? A gente tem o projetor, tem a tela, tem a caixa de som. Então, ligo o notebook e, ao invés de eles trabalharem nos computadores, primeiro eles assistem o vídeo online. Os professores fazem uso de CDs e DVDs originais. Na medida do possível, a escola compra esse material. Livros na biblioteca também, todos são originais. Então, à medida que a gente vai usando isso, a gente também vai mostrando para eles, né, o que a escola está fazendo. Porque é muito fácil falar, né, mas a gente sabe que a gente educa com exemplos, né? Então a gente mostra para eles que a escola adquiriu o CD, que a escola adquiriu o livro, que o vídeo é online porque se a prof baixar não é legal. Então isso eles vão praticando para o dia a dia deles, né? As músicas do celular, que também isso não é legal fazer, baixar música, escuta o rádio, né? E aí eles vêm, eles comentam isso com a gente, né? Que eles não tinham essa informação. E que é muito bom saber. Então, a gente vê o progresso deles, é muito gratificante. E até porque se pensa, mas eu vou fazer isso, é difícil, né? A gente estava comentando aqui, só que às vezes não. Por exemplo, numa das palestras eu me apropriei de um livro, né, de uma cartilha de segurança, e aí, logicamente, tu vai usar uma cartilha, qualquer livro, como em qualquer trabalho que tu faça numa faculdade, tu vai lá na bibliografia e discrimina, né, a fonte desse material. Mas me ocorreu de por que não pedir para o autor a liberação, né, daquele conteúdo para a gente poder replicar. E aí mandei o e-mail então para o autor, e o autor prontamente, né, para a educação, não, ok, a gente libera, e aí acabei mostrando isso para os professores nessas palestras. Então às vezes a gente pensa em fazer algo de forma errada, porque acha muito difícil fazer da forma correta. Só que às vezes é muito simples, o não tu já tem. Né? O que pode acontecer é você ganhar um sim. Se surpreender, né, que a resposta é afirmativa. Exatamente. Né? Então, o processo ele é longo, mas às vezes não é tão difícil você conseguir fazer a coisa da maneira correta. Camille, o que mais tu tem para nos colocar dessa experiência? Assim? Como tu sentiste entre os teus alunos? Eu já vi que para ti foi uma experiência muito positiva, os teus colegas, melhor dizendo. Como é que tu sentes assim, na tua família? Como isso também aconteceu? Como é que é a visão que as pessoas têm disso, desse processo? Com isso tudo que a gente acaba tendo dentro da sala de aula, a gente consegue levar para outras pessoas, né? Então a família acaba ficando, acaba sabendo disso também, acaba conhecendo melhor como a gente. E daí os alunos, os meus colegas, né? A gente consegue trabalhar melhor com isso. Nas redes sociais a gente consegue ter um limite, né? Porque às vezes a gente não sabe que está se expondo, que está correndo perigo. Então a gente sabendo o limite que a gente tem é muito importante, né? Porque o mundo digital é enorme. Então das coisas boas tem as coisas ruins e a gente precisa saber essas coisas ruins. Então a gente acaba aprendendo isso e levando para outras pessoas, para a vida, porque a gente precisa ter esse consentimento, né, de que nem tudo na internet ou na vida em si é só as partes boas. Então a gente acaba tendo esse consentimento e é muito importante os alunos eles
acabam conhecendo melhor, né, esse caminho e... Tu percebeste que houve assim uma mudança de comportamento no geral entre os teus colegas, os colegas da escola, essa diminuição muitas vezes dos problemas que são ocasionados em função das redes sociais, que são fora dos muros da escola, mas que depois terminam, né? Eles vêm eclodir exatamente dentro da escola. Tu conseguiste perceber isso? O comportamento das pessoas acaba mudando quando a gente descobre, né? Quando a gente consegue ver como é que funciona isso. Então, se em algum momento teve uma briga dentro da escola e foi para a rede social, a gente com esse estudo, com essa forma que a gente está aprendendo, vai diminuindo isso. Não tem mais ocorrido, sabe? Então, foi muito importante e está sendo muito importante, tanto para a minha geração de estudantes quanto para as outras que estão vindo, que esse estudo, essa forma da gente conhecer o mundo digital está sendo aplicada, porque a nossa educação, o nosso jeito de ser nas redes sociais e fora delas, no mundo digital em si, está sendo reeducado, está sendo usado da forma correta. Então, os alunos, eles conseguem aprimorar isso e fazer tudo direito, né? Sem ter problemas para a escola e na vida pessoal. Prof. Silvia, é possível dizer que como o mundo digital também, né, a internet ela é uma ferramenta para a gente acessar uma série de coisas, vocês estão educando esses alunos para saber usar a ferramenta? Estava pensando, fazendo uma analogia bem simples, né? Se eu tiver um martelo, eu sei para que o martelo serve. Eu não posso sair dando com esse martelo na cabeça de ninguém. Então, eu preciso ter a internet como uma ferramenta e saber que ela também pode ser usada de forma violenta, opressora ou de forma não adequada. É mais ou menos por aí que vocês têm feito esse trabalho? É, exatamente. É bem por aí mesmo. A gente procura orientar eles que nem tudo é bom na internet, né? Uma outra coisa que a gente percebeu também é em relação ao uso da imagem. A escola trabalha muito com o uso de imagem dos alunos. A gente pede sempre autorização e eu sempre esclareço para eles para essas questões. Que como eles são menores, para eles se exporem na internet, eles precisam da autorização dos pais. E eles acabam tirando foto com os coleguinhas, com os amigos e acabam indo para a rede. Então a gente esclarece que eles também não podem estar fazendo esse tipo de coisa, porque o colega dele também é menor e também precisa da autorização do pai. E aquela foto foi tirada num contexto de brincadeira, num ambiente descontraído e acaba indo para a rede social e depois acaba virando piada, né? E aí os pais se sentem desconfortáveis. Então, assim, isso é algo que também que diminuiu bastante. As postagens deles em grupo, eles estão fazendo menos. A questão também das informações que eles acabam colocando, partiu, férias, cinema, né? Essas coisas não têm necessidade de ficar sendo expostas para as pessoas. É privacidade deles, né? Naquele momento que eles estão fora de casa, alguém pode estar sabendo e pode ir até a sua casa. Então, essas orientações a gente também passa para eles. E se percebe, porque a gente acompanha alguns, que não existe mais essa exposição deles, né, nas redes. Isso para nós é muito gratificante. Agora, a gente tem que intensificar também um pouco o nosso trabalho na questão do WhatsApp, porque primeiro era só a questão do Face, né? Agora está surgindo o WhatsApp, o advento do WhatsApp aí está sendo muito utilizado. Então, não repassar imagens que eles se coloquem no lugar do outro, né? Muitas vezes a gente recebe imagens de acidente, imagens que não são legais. Olha para aquilo, para que eu vou repassar aquilo? É algo interessante, o que isso vai me trazer? Parar e pensar com aquilo que eles estão recebendo, né? Deleta do seu celular, não passa para grupos. Usa o WhatsApp também para algo positivo. Eles estão fazendo grupos no WhatsApp, usa para estudar, usa para lembrar da prova, né? Não usa para ridicularizar as pessoas ou imagens de nudes, que hoje é muito comum. Corta essa corrente. Então, agora a gente tem trabalhado também essa questão do WhatsApp com eles. Até a questão dos boatos também, né? Exato. A gente recebe muita informação falsa e tu acaba repassando. A gente
lê só o título, acha interessante, repassa até por uma questão de segurança, e às vezes aquele conteúdo não é verdadeiro, né? Então, o que eu tenho notado nas palestras é que os alunos mesmos estão muito críticos com relação a isso, né? E já se colocam, olha, professor, eu recebi essa informação tal, né? A gente procurou naquele site que tu mostrou e realmente é mentira. Então, a partir do momento que eu começo a ser crítico nisso, eu deixo de ser o chato do grupo da família e eu começo a ser o consultor da família para esse assunto. Então, alguns já me dizem, a minha tia quando vai postar alguma coisa lá, ela já me pede se ela pode postar, se isso é verdadeiro ou não. Então, eles saem daquele papel só de absorver informação e ter o seu senso crítico e começar a repassar isso para os seus familiares, né? Então, isso é muito gratificante a gente enxergar esse tipo de posicionamento deles, né? A postagem começa a ter credibilidade, então, né? E a escola cumpre o seu papel, que é o papel sempre de analisar, de ter criticidade. Seletivo. Né? Seletivo. Ter o cuidado sempre que no trato com o outro eu não posso estar fazendo para o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. No passado a gente dizia, não passa essa conversa adiante, não vai te levar a lugar nenhum, tu não ganha nada difamando o outro, né? Por que hoje eu vou usar a rede, então, para fazer isso? Ela pode ter muitos outros usos que não sejam esses, né? Então eu acho assim que vocês estão de parabéns pelo trabalho, né? Camila, eu acho que bom, né? Você estar numa escola que teve toda uma preocupação em desenvolver essa ferramenta nessa perspectiva. A professora também, né? Que vocês continuem com esse trabalho. E Alexandre, né? Fica aqui a sugestão ou o desejo, né? Que esta formação extremamente necessária, ela termina se expandindo, né? Para a nossa rede municipal, que é tão grande, tem tanta gente empenhada em fazer um bom trabalho, escola de qualidade se constrói, né? Dessa forma, vamos apostar em que mais trabalhos como esses aconteçam. Parabéns a vocês, obrigada pela presença e acho que, sem dúvida alguma, ter uma escola digital segura, um trabalho que seja um trabalho educativo no uso das redes sociais, é uma necessidade. Maravilha, agradece muito a presença de vocês. Acompanhem o nosso programa pelo canal 14 da NET, pelas redes sociais. Muito obrigada.